Olha, e falando de Jair Bolsonaro, estávamos falando dele, ele tem até hoje para apresentar um recurso ao Supremo Tribunal Federal após a publicação do acórdão que formalizou a condenação do ex-presidente. O prazo também vale para outros condenados no Núcleo 1. Marília Ribeiro vai nos esclarecer mais sobre esse assunto. Oi, Marília, boa tarde. Oi, Neila, boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no Contexto nesse comecinho de semana. Boa semana para todos nós. Pois é, Neila, o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros 7 réus que foram condenados pela tentativa de golpe de Estado em 2022 vão ter até as 23 horas e 59 minutos desta segunda-feira para poderem apresentar aí os seus recursos. Eles são chamados aí de embargos de declaração. Esses embargos, Neila, eles são utilizados aí para que os advogados de defesa possam apontar possíveis contradições ou até mesmo omissões nos votos dos ministros que compõem ali a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde aconteceu esse julgamento. Eles foram condenados aí, o ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses. Neila, nesse caso, eles vão poder, aí os advogados vão poder apresentar 2 embargos nesse mesmo embargo de declaração. Se o primeiro for negado pela primeira turma, eles vão poder apresentar um segundo embargo. Essa análise, ela vai acontecer em plenário virtual lá na primeira turma. Ainda não existe um prazo para que os ministros possam se manifestar a respeito desses recursos. Porém, existe a expectativa aí de que toda essa fase seja finalizada ainda em 2025. Desta forma, tendo aí esses 2 recursos analisados pela primeira turma, acontece o trânsito em julgado. Desta forma, esses réus eles já começam então a cumprir as penas aí às quais eles foram condenados. Então vale a gente observar, ver como é que vai funcionar toda essa análise lá no Supremo Tribunal Federal. Ela vai ser comandada aí pelo relator dessa ação que foi feita lá no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, e o prazo nele ele começou a contar justamente pelo acórdão que foi publicado na semana passada, mais precisamente na quarta-feira. Então foram 5 dias para que essas defesas pudessem apresentar esses recursos e ele termina nesta segunda-feira, então até às 23h59 vão ter aí esses advogados de defesa, tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro quanto dos 7 réus que foram condenados, podem apresentar esses recursos. Só para a gente lembrar os nomes de quem são esses réus, Neila, eles foram julgados lá na primeira turma. Nós temos o ex-presidente Jair Bolsonaro, também temos Alexandre Ramagem, que foi diretor-geral da ABIN, Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, Mauro Cid, que foi o delator do caso e também ele foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a sua gestão. Tivemos também o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Neto, que também foi ministro da Defesa e também fez parte da chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022, no pleito daquele ano, Neila. Marília, e algumas coisas mudaram aí durante o julgamento do Núcleo 1 para o Núcleo 4, que foi o último núcleo que foi julgado agora, que é a presidência da primeira turma não é mais de Cristiano Zanin, é de Flávio Dino. E tivemos também um pedido de transferência, ou seja, o ministro Luiz Fux vai mudar de turma. Eu não sei, de fato, é uma ignorância minha, eu não sei quando é que isso vai acontecer, mas o ministro Luiz Fux muda de turma, o que muda também um pouquinho do contexto ali do julgamento dos próximos núcleos que serão julgados ainda pela primeira turma. Então, houve mudanças de ministros e certamente vai haver mudanças de discussão também, né, Marília? É isso, Neila. A informação que a gente tem é que o ministro, né, Luiz Fux, que fazia parte da primeira turma, ele solicitou ao presidente da corte, Edson Fachin, para que ele pudesse, então, finalizar esse julgamento da trama golpista. Então, ele deve julgar aí esses próximos 2 núcleos, o núcleo 2 e 3, que deve ter o julgamento aí em novembro e dezembro. Então, o Luiz Fux, ele deve fazer parte, sim, finalizar pelo menos essa parte do julgamento da trama golpista, Neila. Muito bem, Marília. Marília que deve estar acompanhando aí a CPMI do 8 de janeiro. Só CPMI do 8 de janeiro é porque... gente, estou pensando em 8 de janeiro, mas é INSS. A gente estava falando de 8 de janeiro agora. Mudando o assunto,
CPMI do INSS. A gente falou muito sobre isso aqui na semana passada, CPMI que vem sendo influenciada pelo Supremo Tribunal Federal por conta dos habeas corpus que estão sendo concedidos pelos ministros do STF para que os convocados, convidados pelos deputados e senadores não falem ou falem apenas aquilo que eles quiserem responder. Hoje tem mais oitiva na CPMI, que acontece às 4 da tarde, está marcada para esse horário, né, Marília? É isso, Neila. São várias CPMIs, né, que acontecem aqui no decorrer desses anos. Fica até difícil para a gente, de fato, acompanhar. E muitas delas acabam nem resultando em nada concreto, né? E é isso que vem acontecendo com a CPMI do INSS, ela que vem buscando fôlego. Aí ela vem escutando diversos representantes de sindicatos, também representantes de governos, onde nós tivemos aí esses descontos indevidos acontecendo. E nesta segunda-feira, a partir das 4 horas da tarde, a CPMI ela deve ouvir aí o Alexandre Guimarães, ele que é ex-diretor do INSS, ele também foi alvo aí de busca e apreensão de operação feita pela Polícia Federal. De acordo com as investigações, ele teria recebido aí o valor de mais de R$300 mil do careca do INSS, Neila, ele que já esteve na CPMI, já prestou seus esclarecimentos e que está preso pela Polícia Federal. Tanto ele quanto o Maurício Camisotti, que é um empresário, eles são considerados aí os principais articuladores nesses descontos indevidos. Então, de acordo com as investigações, Alexandre teria recebido o valor de mais de R$300 mil do careca do INSS e deve ser nisso que os parlamentares devem focar, nesses questionamentos que devem ser feitos ao Alexandre. Neila, por enquanto, pelo menos, ainda não tivemos a divulgação de nenhum tipo de habeas corpus para que Alexandre venha ficar em silêncio ou que ele possa definir aí quais perguntas ele deve responder. Mas fato é que ele deve comparecer aqui porque se trata de uma convocação, então ele só poderia se ausentar caso tivesse um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Ele foi alvo aí de 6 convocações, entre elas do senador Isalci Lucas. Ele fala da importância que é de ter Alexandre ali para que eles possam fazer estes questionamentos. Nessa semana, Neila, a gente vai ter uma mudança no calendário dessas oitivas, dessas sessões que acontecem aqui da CPMI. Isso porque geralmente as sessões acontecem na segunda às 4 da tarde e na quinta-feira a partir das 9 da manhã. Mas nessa semana as oitivas elas vão acontecer segunda e terça-feira. Então amanhã nós teremos mais uma sessão de CPMI do INSS pela manhã a partir das 9 horas da manhã. Ele deve ouvir duas pessoas foram convocadas. Nós temos o Domingos Salvo de Castro, que é sócio de empresas de call center. Essas empresas elas foram citadas na operação da Polícia Federal e ele deve comparecer para poder prestar os seus esclarecimentos. E nesse mesmo dia teremos aí o depoimento do Henrique Galvão, que ele é um piloto de avião e, de acordo com as investigações, ele foi o piloto que mais realizou voos em aeronaves ligadas à CONAFER, que é a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais. Segundo a PF, o transporte seria para o secretário Silas da Costa Vaz, acusado de ser um laranja da entidade. Então, a gente vê um reforço nesses trabalhos, né? Os parlamentares colocando sessão para acontecer também nessa terça-feira. Na quinta-feira não tem sessão confirmada nele, então nessa semana teremos sessão de CPMI hoje às 4 da tarde e amanhã às 9 horas da manhã. E eu vou estar aqui acompanhando tudinho, Neila. Muito bem, e a gente também acompanha para saber se vai ter pauta de PL da anistia, hein? Direita promete que vai ter, mas vamos ver se de fato vai acontecer e se o Hugo Mota vai pautar o PL da anistia nessa semana, conforme o pedido aí do Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, né, Marília? É isso, Neila. Essa semana, né, a Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, a gente trouxe na sexta que o Hugo Mota, então, colocou aí uma semana de esforço concentrado. Vai ser de segunda a quinta-feira, essa semana de esforço concentrado. Lembrando que hoje, segunda, é feriado do Dia do Servidor, mas teremos sessão na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. E ele deve colocar aí essas pautas que são consideradas urgentes, como, por exemplo, o projeto que trata da cobrança das bagagens de mão e também aquele projeto da falsificação de bebidas, a do metanol, que deve ter aí incluído dentro dele partes aí, trechos de um texto que venha fazer a liberação da LDO, ela que vem sendo travada. Agora, em relação à anistia, Neila,
Por enquanto, aqui nessa segunda-feira, a gente não houve movimentação nenhuma de parlamentar, até mesmo porque eles costumam chegar mais no período da tarde. Eu vou ficar aqui, a gente vai ficar apurando e qualquer novidade eu trago durante ainda o contexto ou então durante a nossa programação aqui no Metrópolis. Muito bem, obrigada, Marília. Bom trabalho aí no Congresso para você.